Vestibular, que curso eu faço? Eu resolvi gravar esse vídeo para os amigos da minha filha. Ela falou assim: mamãe, meus amigos estão te olhando e vendo seus vídeos. Eu falei: ah, que bom, né, filha? Então, esse é um tema que surge e é a fase onde eles estão na dúvida, né? Que curso eu faço? Que área? Então eu só vou fazer uma reflexão e é um bate-papo para você fazer com os seus pais. Pergunte para eles: mamãe, papai, se você não precisasse mais de dinheiro, o que você faria hoje? Qual curso você teria feito? Com o que você trabalharia hoje? Faça essa pergunta porque muitas vezes a gente opta por uma profissão por amor aos nossos pais que não puderam fazer aquilo ou estudar aquele curso, trabalhar numa tal profissão. Então eu vou te explicar como que funciona isso. Pelas relações sistêmicas, a gente ama tanto um ancestral, um pai, um avô, que a gente repete a história deles. Eu vou contar uma história para vocês conhecerem de um empresário. Ele tem vários negócios. Quando a gente foi olhar com atenção numa dinâmica sistêmica empresarial, nós vimos que ele trabalhava, por exemplo, com medicina, né? Ele era médico. E ele trabalhava como médico porque o papai também era médico. Depois ele tinha um negócio e esse outro negócio pode ser uma fazenda, né? Essa fazenda estava ligada a um vovô que era fazendeiro. E aí em cada negócio desse empreendedor estava relacionada a uma profissão, uma situação ligada a um ancestral. E quando eu falo para você que está nesta fase de vestibular para conversar com seus pais e perguntar: papai, mamãe, se você não precisasse de dinheiro, o que você faria hoje? Né? Ou outra pergunta que é interessante: se você tivesse certeza que daria certo, o que você faria? Olha que pergunta interessante para você falar com eles. Lá tá no jantar, à noite, né? Hoje é sexta, né? Hoje é sábado. Você vai conversar com eles e fala assim: pai, mãe, se você tivesse certeza que daria certo, o que você faria? E neste bate-papo, você pode perceber que talvez a profissão que você estava pensando em fazer estava relacionada a um desejo dos seus pais. Isso aconteceu comigo, né? Eu li um livro contando a história de Jung. Jung foi discípulo de Freud, foram amigos depois. Ele é um psicoterapeuta, né? Um terapeuta, psicólogo, e ele pesquisou 4 irmãos que toda vez que estavam casados, eles se apaixonavam e se separavam. E ele não entendeu o que era esse padrão. Ele fez essa terapia com os 4 e não identificou. E quando ele trabalhou com a mamãe, ele soube que a mãe desses 4 tinha se apaixonado enquanto estava casada e abafou essa paixão, porque na época não se poderia separar, que ela era uma religiosa. E então ia pegar muito mal, né, se separar naquela época. E ela abafou esse amor. Sem saber, esses 4 filhos repetiram o padrão da mamãe. Sem saber dessa história, esses 4 filhos também se apaixonaram enquanto estavam casados. Só que diferente da mamãe, porque na época já poderia se separar, os 4 se separaram. E por quê? Porque é como se eles olhassem para essa mãe e falassem assim: mãe, igual a você, eu também me apaixono enquanto estou casado. E igual a você, eu não fico com a pessoa que eu amo. Olha só como é forte isso, né? Então, lendo esse livro, eu fiquei curiosa e na época meus pais estavam no Japão. Eu mandei uma carta, porque não existia
WhatsApp, e-mail, né? Existia carta. E eu escrevi, falei assim, pai, mãe, se vocês pudessem ter estudado, o que vocês fariam, né? Na época, os meus pais, e até hoje, meus pais não fizeram faculdade. E meu pai falou assim que queria ter feito, acho que as ciências contábeis, economia e administração. E a minha mãe, ela terminou como se fosse o técnico, né? Mas não a faculdade, ela fez artes aplicadas. E nós somos em 4 filhos, eu e mais 3 irmãos. Eu tenho 2 irmãos que fizeram administração, um que fez ciências contábeis e eu que fiz artes plásticas, publicidade e magistério, que é o antigo artes aplicadas da minha mãe. E aí quando eu li aquela carta, eu falei, nossa, será que nós fizemos os nossos cursos por nós ou pelos nossos pais que não puderam estudar, não puderam fazer faculdade? E por amor a eles, a gente repetiu um padrão. Então, eu te convido a conversar com seus pais hoje. Converse com eles e pergunte, pai, mãe, se vocês pudessem estudar, o que vocês fariam? Ou, se você tivesse certeza que daria certo, o que vocês fariam? Né? Com o que vocês trabalhariam? Muitas vezes a gente repete um padrão, repete um curso por amor aos nossos pais, fazendo o mesmo que eles ou estudando aquilo que eles gostariam de ter feito, tá? Então, talvez isso já comece a direcionar a sua escolha profissional. Talvez você deixe de cumprir a missão dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, né? E você passe a pensar num curso do vestibular por você, que é o teu destino certo, o que te faz feliz. E aí você pode me perguntar, mas Marie, eu sou adotado, eu sou adotada, eu não tenho como conversar com os meus pais, né? Muitas vezes a gente repete um padrão dos pais biológicos. E aí, nessa situação onde a gente não conhece nossos pais biológicos, muitas vezes a gente não consegue também receber o amor dos nossos pais que cuidaram de nós, nossos pais do coração. Por quê? Porque o nosso sistema, o nosso campo morfogenético, né, o nosso corpo, ele sente que vai trair os nossos pais biológicos se amarmos os pais que cuidaram de nós, que estão cuidando de nós. Então, a dica 1 é, olha para os seus pais biológicos com carinho. Você fala, mas eu não conheço. Tudo bem, eles estão dentro de você. Você não tem 50% do DNA do teu papai biológico e 50% do DNA da sua mãe biológica? Então, imagina que você está olhando para o teu pai e para a tua mãe biológica, tá? E olha para eles assim com os olhos da alma. Fecha os seus olhos, olha assim com os olhos da alma e agradeça, porque eles te deram a vida. Do jeito que foi o destino certo para você. Do jeito que foi o jeito que eles puderam te dar a vida. Então, você primeiro fecha esses seus olhinhos e agradece seus pais biológicos. Depois você pode olhar para os seus pais do coração, para quem cuidou de você. Talvez uma avó, uma tia ou alguém que te escolheu para ser filho, para ser filha. Olha com gratidão, né? E aí você pensa assim, conversa com eles. De repente, às vezes a gente ama tanto, é tão grato a esse pai que cuidou para que hoje você viva, que a gente, por amor a eles, quer fazer o mesmo curso, ter a mesma profissão. E aí você pode pedir a bênção para os papais biológicos, para os papais que cuidaram e falar assim, puxa, me abençoe para fazer um pouquinho diferente, para que eu possa seguir o meu destino certo e escolher o curso, a profissão que é certa para você, que vai fazer você ser feliz, independente se está ligado às profissões dos seus pais biológicos, dos seus pais que cuidaram de você. Espero que isso te ajude a conversar mais com o teu pai, com a tua mãe, a saber o que eles gostariam de ter feito caso pudessem escolher
porque às vezes a gente não escolhe, a gente trabalha naquilo que era possível naquela hora, naquele momento, né? E aí sim, com esta conversa com seus pais, você consiga decidir qual é o curso certo para você seguir, o destino certo para você. Agora eu te vejo, eu sou Marie da Relação Sistêmica. E um beijo para os amiguinhos da minha filha.